Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. Ele vive, opera milagres e liberta os cativos. Jesus. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Esse é o título de um dos livros que eu tive a oportunidade de escrever. E nele eu compartilho testemunhos reais que eu vivi, ou a minha esposa viveu, em ministrações que a gente participou. E eu quero compartilhar com você dois desses testemunhos que foram muito impactantes na minha vida. O primeiro é de uma senhora de aproximadamente seus 60 anos, aonde ela vivia em um cativeiro, e você já vai entender o que é esse cativeiro, há pelo menos 40 anos. Eu estava à frente de um seminário, onde eu estava liderando ele, e entre uma palestra e outra, a gente ia para salas fazer ministrações individuais. E aí estavam fazendo uma ministração e faltava 10 minutos para se iniciar a próxima palestra, e quem ia dar a palestra era eu. E aí eu estava lá, finalizando a ministração, e aí a pastora chegou assim para mim e falou assim: Dimas, você pode ministrar essa senhora? Ela está passando muito mal, ela está muito ansiosa, está chorando muito. Eu falei assim: irmã, me perdoa, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ministrar ela, porque eu vou ter que... Quando a gente começa a trabalhar com cura interior, você acaba aprofundando determinadas situações, e isso leva um certo tempo, né? De ministração. Não vai dar tempo para fazer, vai começar a palestra já, me perdoa. Só que nesse intervalinho Deus falou no meu coração assim: filho, quem vai ministrar ela sou eu, não é você. Então no meu tempo vai dar tempo. Você percebe que na minha carne, na minha razão, não ia dar tempo realmente? Porque você vai tratar de feridas do coração, essas coisas, toma tempo quando você está conversando com uma pessoa. Só que no momento em que a gente deixa o Senhor trabalhar, Ele faz do jeito dele. E o milagre acontece. Aí eu falei sim, Senhor, né? Claro, aí eu falei assim: pastora, pode chamar ela. Finalizei a ministração, passou uns 2 minutinhos, ela chegou. Sentou na sala, chorando muito, muito, uma senhora. Aí eu fiz uma oração muito simples. Pai, eu pedi para ela colocar a mão no coração dela, falei assim: Pai, em nome de Jesus, Pai, acessa o coração da tua filha e mostra a raiz desta dor que ela está sentindo agora. O que o Senhor quer tratar com ela neste dia? Porque o Senhor preparou este tempo. Em nome de Jesus, mostra para tua filha que ela possa abrir o coração dela e falar com o Senhor. Na mesma hora que eu acabei a oração, ela começou a falar assim: eu estou vendo o dia em que a minha mãe faleceu. O dia que a minha mãe faleceu, aí ela começou a contar que depois que a mãe faleceu, ela precisou cuidar da irmãzinha dela. A funcionária que ajudava em casa obrigava ela a cuidar da irmãzinha dela e limpar a fraldinha de cocô dela, da irmãzinha. E ela ficava toda suja de cocô e ela não podia brincar. Esse era um primeiro ponto, né? Aí, amém, Senhor. Aí eu falei assim: pai, tem mais algum outro ponto que o Senhor quer acessar no coração da tua filha? Aí ela falou assim, e o Senhor mostrou para ela estava de olhos fechados, o Senhor começou a mostrar para ela, trazer à memória dela uma situação de quando o pai dela faleceu. E quando o pai dela faleceu, ele colocou uma sentença sobre a vida dela, falando assim: filha, a partir de hoje, você vai cuidar da sua irmã pelo resto da sua vida. E aí ele faleceu. Aquilo veio como um peso sobre a vida dela, e durante 40 anos da vida dela, ela passou cuidando da irmã, cuidando dela, ajudando. Ela não casou, não teve filhos. Essa senhora, não teve filhos, não teve namorado, e esse era o maior trauma dela. Ela rugia de raiva porque não tinha tido aqui a oportunidade de viver o que ela queria viver. E aí E entendemos uma segunda situação nesse mesmo tempo, de que ela precisava se perdoar também de algumas situações.
Então, nessa ministração, o que a gente entendeu? Que ela precisava perdoar a moça que a ajudava em casa e obrigava ela a cuidar, a limpar a fraldinha de cocô, perdoar o pai dela e também se perdoar porque ela assumiu um papel que ela não foi chamada para assumir. E ela discerniu todas essas coisas. E a partir do momento em que ela entendeu e decidiu perdoar, porque ela entendeu que Jesus morreu na cruz pela vida do pai dela, pela vida dessa moça, e que ela também precisava se perdoar por ter assumido algo que não foi chamada, o Senhor trouxe uma libertação para essa senhora em 5 minutos. Então, nesse período entre o tempo que ela entrou, o Senhor mostrar, ela discerniu, entregou a situação e ficou livre e liberta dessa situação em 5 minutos. Você crê nisso? Que o Senhor pode libertar alguém de um cativeiro de 40 anos em 5 minutos? E a partir daquele dia, ela saiu dali com outra cara, com uma outra pessoa, e ela estava decidida a viver o melhor que Deus tinha para ela. Satanás quis roubar a vida dela. Satanás quis roubar a identidade dela e falava ao coração dela que ela ia morrer solteira, que ela ia morrer sozinha, sem ninguém. Isso é mentira do diabo. Uma outra ministração que eu tive a oportunidade de fazer nesse mesmo dia foi com uma moça, aonde ela falou assim que ela não estava com uma dificuldade no casamento dela, o marido dela não queria casar. Ela era casada, ela amaziada, mas o marido não queria casar. E a gente falou assim, irmã, mas o que a gente pode fazer? O seu marido não está aqui, né? Vamos orar a Deus para que ele possa nos mostrar como que eu posso te ajudar, né? Porque o que depender de mim não tem muito o que fazer, né? Se a gente for olhar a situação, eu teria que falar com o marido dela, né? Aí começamos a orar. Senhor, em nome de Jesus, mostra as situações, Pai. O que está acontecendo? E começamos a orar. Aí o Senhor mostrou claramente, trouxe à memória dela o dia em que foi o casamento dos pais dela. E no dia do casamento dos pais dela, algum mês depois, 2 meses depois, eles se separaram. Aí ela mesma lançou uma palavra sobre si. Eu nunca vou querer casar, porque eu não quero ser que nem os meus pais. Não quero que aconteça comigo o que aconteceu com os meus pais. E se passaram os anos. E o que aconteceu? Quando a gente discerniu todas essas coisas, nós entendemos que existia uma legalidade diante dessa situação que ela mesma tinha colocado. E Satanás usava dessa situação para ir na mente do marido dela e sempre se esquivar dessas situações para casamento. Pode parecer meio doideira, né? Se você não acredita nessa questão espiritual, mas é a realidade do que aconteceu na vida dessa moça. E o que ela tinha que fazer? Ela precisava pedir perdão a Deus e recolher essas palavras que ela lançou sobre a vida dela e entregar ao Senhor, para tirar de sobre ela o direito legal que Satanás tinha sobre essa situação. Então, a gente fez essa oração e foi muito bonito. E depois de um tempo, o Senhor restaurou todas essas coisas. Por último, eu quero compartilhar uma última situação onde eu vi Jesus operar um milagre muito lindo. Um senhor, ele tinha passado por situações de assalto muito difíceis, onde os bandidos colocaram arma na cabeça dele durante várias situações. Várias situações, pelo menos 3, Foi do mesmo jeito. E aí, quando esse senhor chegou dentro da sala para fazer a ministração, ele não estava indo por esse motivo, mas ele começou a ficar claustrofóbico. E nessa claustrofobia dele, a gente não entendia o que estava acontecendo. E fomos orar. E pedimos a direção de Deus, e Deus trouxe à memória dele estas situações sobre esse assalto. E aí, o que aconteceu, né? Era um trauma tão grande que ele tinha sofrido, que deixava ele com um pânico tão grande, que somente uma experiência maior do que aquela que ele viveu
poderia sobrepor aquele sentimento e aquela angústia que ele sentia. Isso é cientificamente provado, não pela religião, vamos colocar assim, mas pela própria ciência. Somente uma experiência maior do que aquele trauma que você viveu pode sobrepor aquela situação. Entende? Então, nós fomos à oração e começamos a orar e pedimos que o Senhor pudesse mostrar aquele dia para ele. Fosse até aquele exato momento, trouxesse à memória essas memórias, né? E o Senhor começou a mostrar para ele. Até o momento em que o Senhor deu uma experiência para ele, aonde ele enxergou Jesus naquela cena, em todo aquele tempo, e Jesus, naquela visão espiritual que ele estava tendo naquele momento ali, tirou ele daquela cena de dentro do carro. Entende? Das 3 situações que ele viveu, a primeira, que foi a que o Senhor trouxe à memória, ele tirou ele dessa situação ali, vivo, real para ele, né? E aí, no final, falou assim, Senhor, vamos até a outra situação de trauma que ele viveu? E depois daquela experiência que ele teve ali com o Senhor, foi tão grande que as outras memórias dele, ele não lembrava das outras, não conseguia lembrar das outras situações de trauma que ele viveu. Então, naquele momento, houve cura sobre a vida dele. Cura desse trauma. Então, o que eu quero te trazer com essas situações é o seguinte, se nós formos no livro de Deus, na Bíblia, e formos conhecer toda a história, desde a criação do homem, tudo que aconteceu, a obra da cruz, Jesus, a gente vai ver que a gente serve a um Deus, ama a um Deus que nos amou primeiro e que enviou seu Filho para cuidar de nós, para livrar-nos das nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. E o que eu quero nesta manhã falar com você é que você possa se permitir viver isso, viver a experiência com um Deus vivo que opera milagres e que liberta de cativeiros. E isso está acessível para você hoje. Isso está acessível para você na sua vida, na sua casa, em qualquer situação que você tenha vivido. Seja qualquer situação de dificuldade, de trauma que você tenha passado, o Senhor, Ele está aí disponível para poder sarar as tuas dores. Então que você possa, no dia de hoje, pedir ao Senhor que Ele traga às memórias quais são as feridas que tem no seu coração e permita que Ele venha curar essas feridas. Porque Ele está disponível e acessível para você. Basta você olhar para a cruz, discernir a cruz e entregar essas dores na cruz de Cristo. Entregar estas dores nas mãos do Senhor. Fala assim, Senhor, eu decido entregar isto nas tuas mãos. Foi o que essas pessoas fizeram. Permitiram, porque o rapaz que sofreu os traumas, ele decidiu perdoar os bandidos que machucaram ele. Essa senhora decidiu perdoar o pai, decidiu perdoar a mãe. Essa moça decidiu se perdoar. Entende? Então, se tem situações que você vivenciou que estão trazendo complicações para você hoje, você tem um escape. E o escape é Jesus. Eu abençoo o seu dia no dia de hoje. Eu abençoo o seu restinho de semana. Que seja um tempo maravilhoso para você e que você seja cheio do amor de Deus, de um Pai que te ama. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele não te abandonou, Ele te planejou, Ele tem planos de paz para você e não planos maus para a sua vida. Entenda isso. Você é especial, você é precioso, é preciosa. Em nome de Jesus. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.